do Trending Topics de forma negativa, né, Piotr? A Janja só piorou, como disse Ana, aí, porque o Lula classificou como genocídio e chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas promovidos pelo Hamas. Não se refere aos judeus, a mesma coisa que falar do Brasil não se refere aos brasileiros. Joyce, antes me permita aqui, eu acabei não cumprimentando você, também a nossa audiência, os colegas Silvio, Ana Paula, Augusto, é que o assunto é tão grave do ponto de vista não só histórico, na forma como afronta a história, na forma como desdenha da história, na forma como profana a morte de 6 milhões de judeus. Na maior atrocidade humana da história da humanidade, 6 milhões de judeus foram mortos por uma decisão de Estado do então nacional-socialismo dos nazistas, de Adolf Hitler. Nós estamos falando de crianças colocadas, famílias inteiras colocadas em fornos. Foi exatamente isso que os nazistas fizeram apenas porque eram judeus. Mas vamos lá. A frase da Janja, com a infelicidade peculiar, ela tenta, o que se usa dizer aí, passar pano na frase do marido falastrão e que, obviamente, compromete toda a história da diplomacia brasileira. Eu vou inferir um pouco no que Ana Paula fez menção. Do ponto de vista diplomático, entendendo toda a história da diplomacia do mundo, isso não é que é exatamente sem volta, mas isso é grave por um bom período de tempo. Olhando para, não exemplos semelhantes, porque nem os países árabes, que são inimigos de Israel, já fizeram tamanha inferência para comparar, por exemplo, qualquer coisa com o Holocausto. Acusam o presidente e o primeiro-ministro, acusam Israel, fazem, obviamente, dentro de uma retórica bélica, né, de versões sobre tudo que se passa. Mas nunca se viu esse tipo de comparação. Veio o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que não representa o Brasil, até porque as pesquisas recentes sobre o assunto mostram que a maioria dos brasileiros é contra essa declaração de Lula, ou o que Lula pensa sobre esse conflito, entende Israel exatamente como vítima de um crime de humanidade, como de fato foi. Eu faço referências com muita frequência aqui. Era um 7 de outubro do ano passado, um dia até então normal, quando o Hamas, tropas do Hamas, ou seja, terroristas do Hamas, invadem um solo soberano e matam civis indefesos. O nome disso no direito internacional é inequívoco, é crime contra a humanidade. Nós não vimos o governo brasileiro condenar o Hamas com a força com que ele faz agora para tentar colocar Israel no mesmo patamar do partido nazista, do nacional-socialismo. Nós não vimos, por exemplo, o presidente Lula se compadecer de forma verdadeira, profunda, com os familiares todos daquelas pessoas mortas ali, não só de israelenses, não necessariamente judeus, as pessoas estavam em suas casas e foram mortas. E brasileiros. E brasileiros. Tem um brasileiro ainda, o Augusto citou, eu tenho o nome do brasileiro aqui, que está lá ainda, Michel Nisenbaum. Aliás, se não me engano, é um avô, inclusive. Os netos perguntam do avô com muita frequência. A questão do que se fez ali é que, do ponto de vista diplomático, é muito difícil uma saída para uma situação dessa, porque, como já fez menção o Silvio e o Augusto, você não tem solidariedade do mundo a Lula. Não tem ninguém apoiando a declaração de Lula. Essa alegada boa intenção dele em relação às pessoas mortas durante o conflito em Gaza não tem, porque a declaração que ele fez é simplesmente tirar de Israel todo o direito que tem de defender, porque Israel não está lutando contra os palestinos, Israel está lutando contra os terroristas do Hamas e tentando recuperar pessoas sequestradas que ainda estão reféns do Hamas. Alguma referência de Lula em relação a isso? Isso é uma condição sine qua non, para usar um pouco de latim aqui, se me permitem, para qualquer avanço. Libertam-se os reféns, porque os reféns são civis. Nós não estamos falando de soldados presos. Não é uma guerra de um Estado de Israel, de soldados contra civis, não, de soldados contra terroristas, soldados do terrorismo. Essa é a declaração. Lula não faz referência disso em nenhum momento. Ou seja, como conseguir apoio de qualquer nação relevante do mundo ocidental democrático em relação a tudo que Lula disse? Não teve. Teve uma declaração de apoio de quem? Do Hamas. O Hamas, que é um grupo terrorista e que o governo brasileiro se esquiva de chamar de terrorista porque diz que a ONU não o reconhece. E precisa.
para uma série de coisas que a ONU não faz, o governo brasileiro se estende, inclusive em criticar a ONU em outros pontos. Mais de 97 mil telas, vamos passar de 100 mil, continue compartilhando aqui a live e também vamos aumentar aqui os likes, vamos estimular 50 mil aí, vocês decidem aqui a meta e a gente vai chamando aqui. Silvio, o pedido aí do impeachment já tem assinaturas até de aliados, né? Pois é um número já considerável, são 24 horas praticamente dessa fala tenebrosa do presidente e a Câmara já tem, numa segunda-feira, voltando desse período de carnaval, agora que o Congresso de fato começa a trabalhar, começam as sessões deliberativas e você já tem 90 assinaturas, é um número que vai subir, são vários partidos representados, não são só partidos de oposição, como você bem lembrou, são partidos que têm ministros, partidos que fazem parte, que têm o seu quinhão na esplanada dos ministérios. O que é que isso significa? Que um governo que já não tem força no Congresso Nacional, já começou o ano, aliás, em pé de guerra com Arthur Lira, presidente da Câmara, vai ter mais dificuldades daqui para frente. Um presidente que com 13, 14 meses de governo pode enfrentar um processo de impeachment, a gente sabe que processo de impeachment é político, passa pelas ruas, passa pelo povo nas ruas, mas também passa pela falta de apoio no legislativo. Aconteceu assim 2 vezes já desde a redemocratização do país, tanto com Collor quanto com Dilma Rousseff, nós vimos o que é a perda da estabilidade. Quando você não tem cadeira, você não tem voto, geralmente o presidente cai. Então Lula passa a enfrentar mais uma situação adversa dentro do Congresso Nacional. Justamente porque, repito, cometeu crime de responsabilidade, isso está amparado, Lei 10.79/1950, artigo 5º, ele comprometeu a neutralidade do país, ele fez uma manifestação contra uma nação, um Estado constituído. Aliás, é importante a gente lembrar, no caso de Israel, da figura de Oswaldo Aranha, que ele também desrespeita a memória de Oswaldo Aranha nessa hora e tenta se meter numa guerra, eu vou insistir nisso, em que ele não foi chamado. Ele não foi chamado a se meter nesse conflito. Piotr bem lembrou aqui, países que demonstram hostilidade a Israel, inclusive por questões ideológicas, não cometeram tamanha verborragia, não cruzaram a linha vermelha, como disse Benjamin Netanyahu. E ele tenta colocar em patamar de equidade os terroristas do Hamas e Israel, que defende a sua existência nessa hora, a sua segunda independência. Nós estamos falando aqui da guerra entre a barbárie e a escuridão contra a civilização de um Estado que representa uma democracia, praticamente uma ilha naquela região. E ele tenta estabelecer parâmetro de equidade como se isso fosse possível. Não, não é possível. Não se trata de soldados israelenses atacando vítimas civis, mulheres e crianças. Não. Inclusive porque naqueles hospitais ou no hospital que foi citado por ele, ali há túneis e ali funcionava um QG do Hamas, grupo terrorista, palavra que ele tem dificuldade de se manifestar. E encerro lembrando que lembrar o Holocausto nesta hora é muito mais grave. É você recorrer à treva, à escuridão. E Lula não representa os brasileiros, Lula deve desculpas ao povo judeu e Lula muito menos ao falar esse tipo de barbaridade, está falando em nome da defesa ou da criação do Estado da Palestina. Não tem nada a ver. O Hamas não tem nada a ver com o Estado da Palestina e com árabes. Nada a ver. O Hamas é a maldade, é a escuridão e precisa ser combatido. Não haverá paz com o Hamas. O Lula cometeu claramente o crime de responsabilidade porque ele tomou partido numa guerra. Tomou partido. Ele escolheu um lado. O Congresso não examinou o assunto, o Itamaraty não examinou o assunto, ele tomou o partido, ele apoia o Hamas, porque o Israel é a reencarnação do Hitler. A Gleisi Hoffmann, que mente mais do que respira, vem de novo com a conversinha de que o problema é o governo de extrema-direita do Netanyahu. Não. O Lula não se refere ao governo de Israel. Ele diz Israel. Israel. Ele está ofendendo todos os judeus. O Brasil
ter uma imagem, tinha até agora uma imagem boa em Israel, pelo trabalho diplomático que é encarnado pela figura do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, em 1947, se eu não estou enganado, quando houve a partição da Palestina, a divisão, ele, do antigo protetorado inglês, né? Eram 2 estados. Os árabes, não os palestinos, não aceitaram a existência de Israel. E é pelo fim de Israel e depois de todos os que professam outra religião que o Hamas mata, assassina pessoas o tempo todo. Eles querem a todos os outros depois, todos os cristãos, todos, porque é um bando de assassinos. Israel devolveu aos palestinos a faixa de Gaza, sem condições, não estabeleceu condições nenhuma. Foi devolvido à Organização de Libertação da Palestina, né? Foi eleito o Hamas, que estabeleceu a ditadura, que não fala em Palestina, não defende palestinos. Eles querem aquela história do rio ao mar, ou seja, o extermínio de Israel. Foi isso que o Lula defendeu. E isso é crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade. E tens de pagar por isso. E ele reage com arrogância. Convoca o embaixador, né, do Brasil em Israel para conversar. É conversar o quê? Ele não pede desculpas, porque ele fica se achando, né? Mas um tremendo homem, sedutor, estadista, ouvindo a conversa da mulher que provou que o Brasil é o país das oportunidades, né? Namorada de preso há 6 meses, mulher primeira-dama logo depois. A Janja tem orgulho do marido, ela também tem orgulho do namorado preso, presidiário, então essa se orgulha de qualquer um. Agora, essa é a plateia do Lula. Essa é a plateia. Em determinados momentos, se alguém faz alguma declaração, eu me baseio em quem apoia para saber que o sujeito disse uma enorme bobagem, né? Ou fez uma declaração criminosa. Vê quem elogia. No dia em que eu for elogiado pela Gleisi e pela Janja, podem me prender. Alguma coisa eu fiz é grave. E o Lula está se achando. Né? Ele acha o máximo. Né? O meu boy. Fala, você é o máximo. Está todo mundo impressionado que você disse o que todo mundo pensa. No PT é possível. No resto do mundo, não. Civilizado, né? Me refiro ao mundo civilizado.